Então, pessoal, boa tarde. A gente vai dar início à terceira mesa do dia. Então, mesa com o João Stemler, com o Gabriel Bartolomeu, e um trabalho também do Gabriel Bartolomeu e Tainá Pinto. E somos nós, né? Então, perfeito. Então, a gente começa com o trabalho do João Stemler, a topologia de Lacan é aplicável à psicanálise de grupo. João. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Bem, a ideia do trabalho é apresentar para vocês uma investigação ainda em momento inicial que diz respeito às possibilidades de se pensar a psicanálise nos modos que a Pola se propõe a tomar a leitura de Lacan, a situação do grupo, tanto no que se refere à situação terapêutica do grupo, ou seja, conduzir um tratamento de um grupo de participantes, quanto à possibilidade de se valer dessas referências de leitura também para pensar como um grupo, uma instituição, um agrupamento de psicanalistas pensa a sua própria produção. Em conversa com meu colega Bruno, que apresentou aqui, pensamos em nos valer dessa provocação a partir dessa ideia de pensar se a topologia seria aplicável a essa situação, na medida em que o que foi possível recolher ao longo de um tempo de experiência trabalhando com psicanálise e grupos foi justamente a ausência dessa chave de leitura de outro Lacan para esse tipo de proposta. Ou seja, não se trata de dizer que não se usa a psicanálise lacaniana para pensar a situação de grupo, e sim que não se dá a devida importância ao que essa forma de ler dá mais relevo, né? Vou ler aqui algumas partes do texto para poder tentar transmitir para vocês essa ideia, né? Num texto do Alfredo, que ele fala da impossibilidade de se aplicar a topologia lacaniana à proposta de Freud, ele demonstra, de um jeito que me pareceu bastante claro, como que traduzir certos conceitos lacanianos para a chave freudiana subtrai desses conceitos justamente sua força subversiva. E me parece que, considerando que a psicanálise de grupo, de forma geral, se apoia na epistemologia de Freud, o uso que foi feito da teoria lacaniana para essa proposta incorreria no mesmo problema. Então, aqui uma pequena citação, né, do texto do Alfredo. Assim, se a topologia que Lacan articulou em sua concepção da psicanálise for adotada sistematicamente, muitos conceitos fundamentais da teoria de Freud devem ser abandonados e substituídos por outros muito distintos. Trata-se de dois paradigmas bem diferentes, assim como foram os de, por exemplo, Melanie Klein e Anna Freud, e como é hoje o proposto por Jacques Alain Miller. O paradigma de Lacan, desde o início, a topologia implica uma subversão muito ampla e significativa, tanto no que diz respeito às concepções freudianas, quanto às da história da psicanálise, mais e que é ainda mais decisivo para a nossa prática. Nesse mesmo texto, afirma que a importância da topologia chegou ao conhecimento de Lacan pela leitura realizada sobre a obra de Kurt Lewin, que, por sua vez, a partir de uma leitura particular da teoria dos campos, realizou desenvolvimentos importantes na pesquisa sobre os grupos, se valendo dos estudos em topologia. Seguindo para uma outra citação, o programa de Lacan buscava uma reforma geral do entendimento que, quanto à topologia, deve-se admitir que ela não é obtida nem de Freud, nem pela prática da psicanálise,
mas da obra de Kurt Lewin, e com ela, juntamente à lógica, linguística e antifilosofia, tentou subverter a psicanálise. Essa referência é importante porque, dentro da tradição da psicanálise aplicada à situação dos grupos, por meio dos seus expoentes mais conhecidos, como Anzier, como Caes, como Pichon, como Foucault, todos esses autores citam Kurt Lewin como uma referência histórica importante para se pensar a situação dos grupos, mas, no entanto, não fazem referência ou não desenvolvem a parte matemática, conceitual, topológica que esse autor se valeu para pensar a situação. Ou seja, isso me pareceu também um bom exemplo do que, no que se refere à situação dos grupos, ocorreu também um rechaço da aproximação entre os modelos matemáticos e topológicos para se pensar a clínica. Lewin é entendido e proclamado por esses autores como uma referência histórica importante, mas esses autores não acompanham essa parte justamente. É importante ressaltar que a teoria lacaniana foi considerada na aplicação da psicanálise ao contexto de grupos, porém, de forma análoga ao trabalho de Lewin, como destacado em muitos de nossos trabalhos em Apolla, destituído sua força subversiva. Ao forçar a coincidência entre a teoria de Lacan e a de Freud, seus importantes avanços perdem força por não encontrarem lugar no edifício conceitual freudiano. Alô? Caso especial seria a topologia, como demonstrado nos escritos de Alfredo. Sobreviveria dessa forma, na sequência da pesquisa psicanalítica com grupos, o rechaço ao uso das matemáticas e conceitos da física moderna, tal qual observamos ter acontecido com a tradição freudo-lacaniana. A topologia encontra seus fundamentos na teoria dos conjuntos, imprimindo ângulos novos à lógica simbólica presente na teoria do inconsciente. Se é possível, então, observar como que na psicanálise com grupos foi possível aplicar diretamente... Espera aí, uma terceira substituição. Me escutam? Se foi possível observar que, para a situação dos grupos, muitos conceitos criados por Freud para a situação tradicional da psicanálise foram diretamente aplicados à situação de grupos, ou seja, grupos que produzem eu, super-eu e isso, grupos que neurotizam, grupos que psicotizam, grupos que regridem. E se foi possível também pensar a aplicação de certos conceitos de Lacan a essa situação, como o grande outro, a ilusão do saber, a gente não vê nessa literatura, essa é a minha hipótese, né, um uso apropriado do que seria, por exemplo, a prevalência da cadeia simbólica com as suas leis para se pensar o material no grupo. Se há em Apolla um interesse especial, por exemplo, ao que é possível pensar na clínica a partir do repartitório, essa lógica trabalhada por muitos dos nossos colegas, né, o próprio Alfredo, João, Karime, Luiz, que está aqui, a gente não vê a ocorrência disso no que se refere ao que se escutam dos grupos. Então, não é possível aplicar as fórmulas, né, e a possibilidade de se extrair o lugar do impossível e do possível, por exemplo, naquilo que a gente escuta, ficando, em relação à escuta dos grupos, muito amparado ou restrito a ver como se reproduz na situação de grupo a eleição de um líder, tal qual as leis de Freud da identificação primária relacionada à figura paterna, ou alguém que dentro de um grupo faz uma função materna, ou como num grupo a própria situação do grupo teria um aspecto que impulsionaria uma regressão
utópica, e me parece que, dessa forma, se perde a possibilidade, justamente, de operar, intervir, interpretar, se valendo dos recursos dessa máquina simbólica. Um pilar da psicanálise com grupos, muito importante, citado por todos esses autores, é o texto de Freud sobre a psicologia das massas, de onde se extrai também um modelo muito importante da identificação e que sobreviveu ao longo do tempo como modelo inalterado. É sabido que Lacan se debruçou em especial sobre esse tema. A identificação em Lacan vai ter outros destinos e, como os seus desenvolvimentos deram à topologia uma possibilidade de ser ferramenta de tradução, a interpretação também, a identificação também é pensada por uma outra chave. Por exemplo, não há nenhuma referência que eu pude encontrar na psicanálise dos grupos que aproxime a identificação ao traçunário, por exemplo. Se manteria, né, ao pensar a identificação nessa chave como Freud o apresenta nesse texto. Esses autores também, o que me chamou a atenção, ficaram muito marcados por o que seria a força gravitacional da produção freudiana, né? Ou seja, mesmo aqueles que se aventuraram a produzir conceitos novos, por assim dizer, se mantiveram à distância segura do que seria a referência a Freud. Caes, por exemplo, vai pensar um aparelho psíquico para os grupos. O Anzier, por exemplo, vai falar do imaginário grupal, mas pensando o imaginário destituído de qualquer relação com o simbólico e com o real. Caes também vai pensar no sujeito do grupo e no sujeito do grupo, sem fazer nenhuma referência ao que seria o sujeito em Lacan. Isso não é necessariamente um problema, mas chama a atenção justamente por serem autores franceses contemporâneos, Anzier, por exemplo, contato direto com Lacan, né, que passa ao largo das suas contribuições, né, ignora o que seria um conceito que em Lacan não é qualquer conceito, de sujeito, por exemplo. Me parece que isso também é uma evidência importante que pude aproximar o que em Apolla, né, se pensa de um rechaço a toda uma rede conceitual que em Lacan é determinante para se pensar uma clínica ou outra. É possível dizer que, nessa tradição, Lacan se apresenta como um discípulo de Freud, ou alguém que menos reinventou ou subverteu e mais acompanhou ou sofisticou. É possível pensar, ou se perguntar, né, se um grupo produz um sujeito, se certas práticas grupais produzem sujeitos, ele poderia ser lido pelo analista que estiver habilitado e consciente, né, dessa escolha de ler o sujeito pelo encadeamento do significante, os efeitos desse grupo, desse tipo de leitura. O que também não foi possível observar nesses autores que não são quaisquer. Né? Mesmo na tradição francesa do Jean-Henri, por exemplo, foi analisante de Lacan por 90 anos, com ele tinha um diálogo muito próximo, ou o próprio Félix Guattari, que também foi analisante do Lacan, frequentava seus seminários, né? Eles o citam, mas, no entanto, sem dar nenhuma atenção ao que nossa comunidade aqui, representado pelo PIC, né, presta atenção. Ou seja, não há nenhuma referência, por exemplo, à possibilidade de se valer da topologia dos nós, nem das leis da cadeia para o que se escuta nos grupos, nem na instituição. Seria importante pensar isso, me parece, para
verificar, tanto na condução de uma clínica do sofrimento psíquico, mas também na escuta de um grupo que se pretende a investigar a psicanálise por uma via ou outra, né, se freudiana ou se com Lacan, se isso de fato acontece e em que medida. Então, a ideia, de forma geral, seria tentar, a partir dessa percepção, introduzir esse modelo e ver que consequências seria possível recolher. É isso. Obrigado. Obrigado, João. Agora passo a palavra para o Gabriel, com o trabalho Psicanálise e Pesquisa, o método de leitura de Lacan em sua investigação textual da obra freudiana. Obrigado, João. Boa tarde. O texto que eu vou apresentar, eu vou ler por causa do tempo, para não passar os 20 minutos, mas é um resumo de algumas reflexões que eu tenho feito acerca do que eu estou chamando do método de leitura de Lacan, que é sobre as teorias e os métodos que ele possivelmente utilizou para construir um caminho ali de leitura, de abordagem na investigação textual que ele faz, especialmente, por enquanto, eu estou nos 2 primeiros seminários dele. Então, eu vou ler o texto. Então, a minha pesquisa parte da identificação de uma lacuna no campo psicanalítico lacaniano. A escassez de estudos que elucidem a dimensão metodológica do programa de investigação de Lacan, especificamente sobre os métodos de leitura empregados em sua abordagem dos textos freudianos. Aí eu estou me referindo especificamente aos textos iniciais, né? O simbólico e imaginário real, os escritos técnicos de Freud, o eu na teoria de Freud na técnica da psicanálise e também a coisa freudiana. Não vão ser só nesses textos que a gente vai encontrar referência ou a autores ou a métodos de leitura da filosofia, mas nesse texto eu só estou me referindo a esses primeiros seminários. Então, tal escassez contrasta com a posição de Lacan, que dá destaque ao assunto em diversos momentos dos primeiros anos de seu ensino. Em minha comunicação, argumentarei a favor da importância do tratamento dessa lacuna, isso é, do empreendimento de um trabalho investigativo de elucidação do modo de ler a Freud adotado por Lacan. E essa argumentação, para mim, me parece importante, porque um dos métodos, né, que o Lacan vai citar, que eu vou trazer aqui no texto, é que o pesquisador, né, aquele que está abordando um texto, um conjunto de textos, tem que conseguir recuperar as regras de construção, de compreensão que a própria obra expõe, para aí poder fazer uma análise crítica do texto ou da obra do autor. Então, nesse sentido que eu acho importante poder recuperar o modo de leitura, são os critérios, as teorias, né, que o Lacan foi utilizando para construir a pesquisa dele e essa abordagem inicial de Freud, para poder ler também de maneira crítica, né, assim, a maneira como ele faz essa investigação. Então, eu dividi em três pontos. O primeiro ponto. Thomas Kuhn conta que deixou a física e passou a se dedicar à história da ciência em 1947. Sua primeira investigação nesse campo foi sobre a mecânica do século XVII, o que levou a ter que estudar também os filósofos antigos, tal como Aristóteles. Nesse processo, Kuhn percebe que o modo como os filósofos do século XVII abordavam os textos aristotélicos se dava a partir de um referencial newtoniano. Isso resultava numa leitura anacrônica, que impedia que esses filósofos compreendessem quais problemas Aristóteles estava de fato visando
e o sentido dos conceitos no interior de sua teorização. Segundo Kuhn, os filósofos do século XVII, inclusive Descartes, enganavam-se em sua interpretação dos textos aristotélicos, pois empregavam um método de leitura textual desatualizado. O Kuhn vai falar disso na introdução do livro dele, Tensão Essencial, que é uma introdução que ele faz para um conjunto de artigos que ele publicou depois do Estrutura das Revoluções Científicas, onde ele vai elucidar, né? Ele fala assim, eu vou tentar elucidar uma dimensão do meu método, né? Ou do método de leitura, ou que eu utilizei para fazer que ele utilizou para fazer a abordagem dos textos, né? Que resultaram nessa pesquisa dele ou no livro dele, A Estrutura das Revoluções Científicas, porque para ele a utilização do método, o método de leitura foi para ele a primeira revolução científica que ele fala, né, se deparar com um método de leitura diferente, e para ele o método de leitura é determinante nos resultados da pesquisa. Então, assim, nesse texto ele vai demonstrando como o método dele se diferencia dos filósofos do século XVII e quais as implicações que isso tem na leitura do texto aristotélico e de todos os outros autores que ele trabalhou no Estrutura. Então, durante algum tempo, na pesquisa da obra de Aristóteles, Kuhn relata que se viu aprisionado ao modo de ler dos filósofos do século XVII. Isso é, Kuhn acabava interpretando os textos aristotélicos da mesma forma que esses filósofos. Ele fala, figuras como Galileu e Descartes, que estabeleceram os fundamentos da mecânica quântica no século XVII, foram criadas dentro da tradição científica aristotélica, que fez contribuições essenciais às suas realizações. No entanto, o ingrediente crucial dessa realização foi a construção de um modo de ler os textos que, a princípio, me desorientou e do qual, com frequência, eles próprios foram vítimas. Trata-se de um fenômeno comum quando o nosso caminho para a compreensão do pensamento de um autor passa antes pelo entendimento de um segundo autor, tal como um comentador. Por exemplo, né, se nossa abordagem de Lacan é realizada unicamente pela via de um comentador, nossa leitura de Lacan poderá ficar condicionada ao entendimento que o comentador estabelece. Somada a isso, se Kuhn está correto, e os autores, ele vai dizer isso no texto também dele, somada a isso, se Kuhn está correto e os autores tendem a não explicitar a dimensão metodológica de suas pesquisas textuais, então é possível que um pesquisador, leitor, adote o entendimento de um comentador sobre Lacan sem se dar conta de que esse entendimento é fruto da aplicação de uma estratégia de leitura. E de qual estratégia é essa? Tal como Kuhn se viu desorientado na abordagem dos textos de Aristóteles ao se apegar ao entendimento dos filósofos do século XVII, o pesquisador em psicanálise pode se ver imerso em uma desorientação similar a depender do método empregado pelo comentador. Esse tipo de desorientação Lacan denunciou muitas vezes ao longo de seu ensino, destacando como o modo de ler a Freud, adotado pelos pós-freudianos, impedia a apreensão do sentido do pensamento freudiano. Como exemplo, podemos recuperar a dura crítica que Lacan faz a um psicanalista que realizou um estudo sobre a teoria das pulsões, fiando-se exclusivamente em como Marie Bonaparte estabelecia a teoria das pulsões em Freud. Lacan afirma que esse psicanalista a cita, né, a Marie Bonaparte, incessantemente como um equivalente do texto freudiano, sem que nada advirta o leitor quanto a isso, deixando de provar que não entende nada do verdadeiro nível da informação de segunda mão. Isso é, o psicanalista se via capturado pelo modo de ler a Freud, tal como estabelecido por Marie Bonaparte, confundindo os resultados da pesquisa dessa autora sobre a pulsão em Freud com a teoria da pulsão tal como Freud a formulou. Em outra passagem, Lacan critica o modo como o psicanalista Reis Hartmann, expoente da psicologia do ego, aborda a obra freudiana. Lacan afirma que Hartmann empregava um método de leitura que tinha como objetivo sincronizar o pensamento de Freud. Isso porque Hartmann localizava no conjunto da obra freudiana inúmeras contradições. Para esse psicanalista, a forma de tratar dessas contradições era apagá-las a partir de uma metódica sincronização teórica. Lacan criticava tal método e seus efeitos. Lacan dizia, são justamente os efeitos dessa sincronização do pensamento de Freud que tornam necessário uma volta aos textos.
Na verdade, ela parece-me ter uma lastimável ressonância de um botar nos eixos. Acontece que esse modo de ler, visando uma sincronização, deixava de fora da pesquisa textual uma parte que, para Lacan, era decisiva para a compreensão do pensamento freudiano, isso é, as suas contradições internas. Por isso, Lacan propunha outra estratégia de pesquisa textual. Para nós, não se trata de sincronizar as diferentes etapas do pensamento de Freud, nem sequer de pô-las em concordância. Trata-se de ver a que dificuldade única e constante respondia o progresso deste pensamento, constituído pelas contradições de suas diferentes etapas. Trata-se, através da sucessão de antinomias que esse pensamento continua nos apresentando, dentro de cada uma delas e entre si, de defrontarmos-nos com o que constitui propriamente o objetivo de nossa experiência. Cada um à sua maneira, Kuhn e Lacan localizaram que o modo de leitura empregado para a abordagem da obra de Aristóteles, de autores centrais, Aristóteles e Freud, em seus respectivos campos, filosofia e psicanálise, produziam uma interpretação deturpada do pensamento de tais autores. Tal interpretação acabava sendo compartilhada em seus campos de saber, afetando diretamente a maneira como os novos pesquisadores apreendiam a teoria dos fundadores de cada campo. Nesse sentido, a elucidação da dimensão metodológica empregada em uma investigação textual nos permite analisar criticamente a produção de seus resultados e não aprisionar a nossa investigação textual a métodos de leitura equivocados. Aí o ponto 2. Para Lacan, os métodos de leitura empregados na abordagem textual tinham um legado central em seu programa de investigação. E para ele estava claro que não havia apenas um método de leitura possível, como essa passagem exprime. Para permitir a vocês se orientarem através das ambiguidades que se renovam a cada passo na literatura analítica, há mais de um método. Lacan não só demarca como seu método é diferente dos empregados pelos psicanalistas da época, como insiste em explicitar o seu modo de ler os textos freudianos. Então, em alguns momentos da obra, ele faz uma diferenciação entre o método que ele está utilizando, como eu mostrei isso do Hartmann, mas com outro método também. O que me aponta assim, é que ele rompe, que, assim, com o método ou com os métodos utilizados na época pelos pós-freudianos para abordar o texto freudiano. Tem uma dimensão histórica importante aí dessa discussão do método, porque naquele momento, especialmente no campo da filosofia, da teologia, essa discussão sobre métodos de leitura e abordagem, essa insatisfação com traduções, com leituras, com a maneira como determinados autores foram interpretados, tá bastante pulsante ali na época. Eu não consegui colocar isso no texto, mas tem uma dimensão histórica ali, onde isso está sendo debatido na Sociedade Francesa de Filosofia. Também isso era muito, muito debatido. E o Lacan frequentava esse grupo. Tem um texto do Duncan, inclusive, que ele levanta uma hipótese de que uma parte, pelo menos, dos métodos ou do método utilizado pelo Lacan pode ser relacionado com o método de um filósofo estudioso do Platão. Então tem uma dimensão histórica ali, dentro do campo da filosofia, onde ele estava dialogando bastante, que esse tema estava muito pulsante, assim, muito presente. Mas então eu acho que isso, então ele introduz uma outra, dentro da psicanálise, uma outra forma de abordar os textos, assim, de pesquisar, que eu acho que isso produz uma descontinuidade ali com a forma como se pesquisava na época, pelo menos entre os psicanalistas. E além de marcar essa diferença, então, assim, em várias passagens você vai encontrar ele fazendo recomendações de como ali nos seminários de textos, os textos que eles estão trabalhando deveriam ser abordados, Então eu trouxe aqui. O autor, o Lacan, faz recomendações sobre a abordagem da obra de Freud, tais como: sugere que os textos fossem lidos em alemão, indica quais os textos deveriam ser lidos em qual combinação,
designa a partir de quais chaves de leitura os textos tinham de ser abordados, estabelece questões norteadoras para a leitura e alerta para que a psicologia de Freud fosse colocada em segundo plano na leitura dos textos, né? Isso me faz lembrar de uma passagem que eles criticam Lacan. Assim, o que você fala que você encontra no texto do Freud não está no texto do Freud. Ele fala assim, vocês não encontram porque vocês não estão lendo como eu estou lendo, vocês estão lendo de um outro jeito. E aí ele vai dizer que jeito que tem que ler para encontrar o que ele encontra, né? Eu acho que isso também, para mim, aponta tanto que o método está articulado aos resultados, né, do que você vai encontrar no autor. Além disso, Lacan menciona vários métodos de leitura em diversos momentos de seu ensino. Aí tem essa disciplina do comentário, que eu acho que é o mais famoso, né? Análise lógica, tradução algébrica, análise crítica, exegese, midrash, que é um método de leitura judaico. Como um exemplo de métodos de leitura mencionados por Lacan, apresenta a seguir duas passagens. Lacan diz, aplicar a uma obra os próprios princípios que ela fornece para sua construção é uma lei fundamental de toda crítica sadia. Tratem, por exemplo, de entender Spinoza segundo os princípios que ele próprio fornece como os mais válidos para a conduta do pensamento, para a reforma do entendimento. Outro exemplo, Maimônides, personagem que também nos fornece certas chaves para o mundo, há dentro de sua obra advertências expressas quanto à maneira de conduzir a pesquisa. Aplicá-los à obra de Maimônides permite-nos entender o que ele quis dizer. Logo, trata-se de uma lei de aplicação absolutamente geral que nos impele a ler Freud procurando aplicar à sua própria obra as regras de compreensão e de entendimento que ela explicita. A melhor maneira, outra citação, a melhor maneira de praticar a crítica de textos metodológicos ou sistemáticos é aplicar ao texto em questão o método crítico que ele preconiza. Assim, ao aplicar a crítica freudiana aos textos do Freud, chega-se a descobrir muitas coisas. E tem sempre essa dimensão, né, que em vários momentos ele vai falar, tem sempre uma dimensão de fazer uma abordagem crítica do texto, que vai encontrar no texto coisas que o próprio autor não foi capaz de elaborar. Então tem sempre um além. Várias vezes ele fala de um além do que o Freud pôde elaborar. Esse método de leitura parte do pressuposto de que o pesquisador-leitor deve empregar na abordagem de uma obra as regras de compreensão e de entendimento que ela explicita. Tal pressuposto é defendido e teorizado pelos filósofos judaicos citados por Lacan, Maimônides e Spinoza. Em suas obras, esses filósofos deixam claro o método que empregam na leitura do material escrito que estão abordando e propõem que os pressupostos ou regras desse método sejam o guia para a compreensão e entendimento de suas próprias obras. Então, assim, eles têm capítulos, né, nos dois livros deles, eles têm capítulos onde eles explicam qual que é o método de leitura que eles utilizaram, né, para abordar os textos, né, que eles desenvolveram, fizeram a pesquisa que resultou no livro, né, e dizem como, a partir de que chave você tem que ler para conseguir compreender. De acordo com Maimônides e Spinoza, para se compreender os resultados da investigação de um autor, faz-se necessário se orientar na abordagem desses autores pelo método utilizado pelo próprio autor. Daí a importância, né, do ponto de vista, essa minha hipótese, né, de fazer essa recuperação, essa reconstrução do método de leitura do Lacan. Ou seja, antes de empreender, de fato, a análise e interpretação de um texto, deve-se compreender a sua dimensão metodológica, que está ligada, né, nos resultados da pesquisa do autor. Aí o ponto 3, para finalizar, em resumo, a elucidação dos métodos de leitura empregados por uma investigação textual nos possibilita compreender as bases da construção do pensamento do autor, evitando que o pesquisador produza interpretações anacrônicas ou equivocadas. Ainda, habilita o pesquisador a avaliar criticamente os resultados de pesquisas feitas a partir dos autores fundadores de seu campo de saber. Nesse sentido, a reconstrução dos métodos de leitura empregados por Lacan em sua investigação textual da obra freudiana pode oferecer condições de elucidarmos novos aspectos de sua pesquisa.
A minha hipótese geral é que essa reconstrução fornecerá ferramentas teórico-metodológicas para a elaboração de novos métodos de leitura dos textos de Lacan, condizentes com o pensamento desse autor. Para finalizar, gostaria de colocar algumas questões que seguem orientando minha pesquisa. Como Lacan lia outros autores, tais como os filósofos, antropólogos, linguistas, matemáticos, ele empregava diferentes métodos de leitura? Quais seriam esses métodos? Seriam todos métodos de leitura ou de outro tipo? Como o tema dos métodos de leitura era debatido naquele momento histórico e quais as afinidades teóricas de Lacan nesse debate? Há alguma relação entre o método de leitura empregado por um pesquisador em sua investigação dos textos de Lacan e os resultados daí decorrentes com a sua prática clínica? Ainda, as teorias sobre os métodos de abordagem textual poderiam auxiliar o psicanalista em seu trabalho de formalização do texto clínico e elaboração de intervenções? Obrigado, Gabriel. Então, agora eu vou passar a palavra para a Tainá, que vai apresentar o trabalho também com o Gabriel. O trabalho chamado Bloqueio na Leitura Escrita de Textos Psicanalíticos entre Analistas Lacanianos. Tainá. Obrigada, João, Gabriel, João. Boa tarde. Eu começo falando da minha alegria de estar aqui, partilhando esse teto com vocês. Isso, para mim, é importante, esse corpo a corpo. Conhecer o corpo dessas cabecinhas aí das videoconferências, né? E eu vou começar com a citação da Clarice Lispector, porque eu leio Lacan, mas eu também leio Clarice. Está lá na Paixão Segundo GH, e ela diz que não precisar deixa um homem muito só. Eu acho que esse texto que eu e Gabriel escrevemos é um pouco atravessado por essa questão que já apareceu aí em alguns trabalhos, que é justamente essa de, bem, como é que é possível, então, estarmos juntos? Também, enquanto psicanalistas, eu acho que o João trouxe isso um pouco. Não sei se psicanalistas formam uma grupalidade, um conjunto, uma comunidade, né? Eu tomo isso como um desafio, realmente. E eu acho que a Karime, hoje de manhã, apontou aí alguma saída, quem sabe, quando ela, nesse resgate aí histórico da psicanálise em Brasília, nos lembrou da nossa condição de estrangeiros, tanto enquanto operadores e, enfim, pessoas que trabalham com o inconsciente, mas, na nossa condição de falante, somos mesmo estrangeiros, né? A língua é sempre do outro. Então, talvez a saída seja formar e estar juntos um pouco babilonicamente, né? Quem sabe, hoje à noite, a gente não pode ir para um bar lá na Babilônia. Então, esse texto eu escrevi com o Gabriel. No começo desse ano, eu me aproximei da Pola, estou chegando agora, depois de um período aí dedicado à tese. E aqui, entre os colegas, eu encontrei uma acolhida e eu agradeço imensamente por isso. No primeiro semestre, realizamos, eu, João e Bruno, que estava na mesa da manhã, um grupo que tinha por proposta pensar o que é investigar, a partir dos nossos percursos singulares de pesquisa. Então, o que é investigar em psicanálise. O Gabriel participou desse grupo, daí surgiu uma parceria também com a Manuela Pérgola, que não está aqui, mas é de Apola, São Paulo. E, por fim, culminou aí nesse texto. Vou tentar ler devagar, para a gente aproveitar esses 20 minutos, que eu acho que já está contando. Então, o nosso intuito é circunscrever e compartilhar com vocês algumas questões que apareceram ao longo desse grupo de estudo, aí, de pesquisa, mas também ao longo das nossas próprias investigações, e a partir da escuta, né, de pessoas que participam dos grupos da Pola. Então, nós tomamos como objeto de investigação uma problemática teórico-prática, que é o bloqueio na leitura e escrita de textos psicanalíticos entre analistas lacanianos. Então, por que falar sobre bloqueio na leitura e escrita no campo psicanalítico?
parece-nos relevante propor uma reflexão sobre o tema, pois ler e escrever são operações incontornáveis para o pesquisador no campo psicanalítico. Isto é, para que o psicanalista possa contribuir com o avanço de sua área, ele precisa ter as ferramentas teóricas e metodológicas necessárias para a abordagem do material textual produzido e compartilhado, assim como para tratar desse material e, a partir dele, produzir novos textos. Então, além de operações incontornáveis na pesquisa, leitura e escrita são igualmente imprescindíveis no trabalho clínico, que, para Dutra, nada mais é do que um trabalho com texto. Então, um trabalho clínico é um trabalho com texto. Nas palavras da autora, o que o analista tem que saber é o que lhe permite operar logicamente com o texto clínico. O saber é textual. E a análise corresponde a um trabalho de leitura e escrita com o texto clínico. Portanto, não há escapatória. Em psicanálise, o saber é textual. Por isso, para um psicanalista, saber operar com textos é fundamental. Então, reforçando esse ponto argumentativo, citamos o Pique de Apolla, item F, dos conceitos articulados, em que se afirma que a prática do dispositivo analítico se vincula a um trabalho lógico de interpretação de um texto devidamente formalizado. Novamente aqui, nos deparamos com a compreensão de que a prática clínica é um trabalho com o texto, trabalho lógico de interpretação de um texto formalizado. Para essa formalização, faz-se necessário recursos teóricos metodológicos de leitura e escrita. Assim, se leitura e escrita são processos centrais, tanto na pesquisa teórica quanto na prática clínica em psicanálise, podemos afirmar que um analista que sofre de um bloqueio na leitura e na escrita pode não só estar impossibilitado de abordar o material escrito produzido em seu campo de atuação, como também o material clínico. Como se caracteriza o bloqueio na leitura e escrita de textos psicanalíticos entre psicanalistas lacanianos? O pesquisador Robson Cruz, em um estudo sobre bloqueio da escrita, baseado tanto em investigação teórica quanto clínica, relata que há, de maneira generalizada, entre pesquisadores de diversos campos, uma experiência subjetiva negativa em relação à prática da escrita. O autor define o bloqueio da escrita como toda e qualquer dificuldade que uma pessoa apresenta para começar, manter ou finalizar a escrita de um texto em decorrência de pensamentos, sentimentos, emoções e sensações desagradáveis. Ansiedade, medo, culpa, vergonha, desânimo, tristeza, assim como pensamentos de inferioridade ou incapacidade intelectual, juntamente com sensações como dor de cabeça, dor de estômago, falta de ar e taquicardia, são exemplos de estados psicológicos e físicos conexos aos motivos do porquê muitos acadêmicos e acadêmicas não conseguem escrever com a satisfação desejada. Do mesmo modo, o filósofo Marco Sacchini identifica a presença dessa experiência subjetiva negativa em relação à prática da leitura de textos complexos, tais como de obras de filósofos clássicos, levando universitários a um bloqueio de leitura. A gente pode discutir depois textos complexos, não sei se eu concordo muito. Dificultando ou impedindo o estabelecimento de uma relação com o material textual que seja investigativa, autônoma, crítica e reflexiva. Em nosso campo, o bloqueio entre analistas lacanianos se caracteriza como um sentimento de limitação severa de apreender o sentido vinculado pelos textos de Lacan, bem como a dificuldade ou impossibilidade de elaboração de um texto argumentativo em psicanálise para compartilhamento, seja em revistas ou apresentações orais. Trata-se de um tema frequentemente abordado por analistas durante os grupos de pesquisa de Apolla, Brasília e São Paulo, dizendo que se sentem incapazes ou muito receosos de trabalharem um texto de Lacan para partilhar com os colegas. Apesar de não ser específico do campo psicanalítico, a queixa de bloqueio tende a ser um lugar comum entre analistas lacanianos que constantemente queixam-se da dificuldade que representa a abordagem da obra de Lacan. Dificuldade que, para muitos, configura-se como uma barreira quase intransponível de acesso a uma prática autônoma e crítica de leitura e de escrita em psicanálise. Diferente do que se poderia imaginar intuitivamente, que o bloqueio na leitura e escrita tem causas individuais,
que os pesquisadores do tema defendem é que as causas são sociais. Trata-se de uma perspectiva não individualista da problemática, que inclui o outro como elemento crucial, tanto na produção quanto no tratamento desse bloqueio, que é entendido como resultado de uma conjuntura política, sociopolítica. Para Cruz e Sacchrini, o tratamento desse bloqueio só pode ser realizado coletivamente, dentro de espaços institucionais específicos. Seria importante abordarmos de maneira aprofundada as causas sociais do bloqueio na leitura escrita, mas, em vista do tempo, iremos elencar algumas causas apontadas por pesquisadores da temática, entre elas o ideal social romântico da escrita, que situa a escrita como um processo sofrido e destinado a almas dotadas de um talento ímpar, o elitismo educacional, que se caracteriza pelo acesso restrito a uma formação de leitura e escrita de qualidade, reservada a uma classe social privilegiada economicamente, questões de gênero e de raça, que restringem o acesso de determinadas pessoas a espaços de formação ou desvalorizam o seu trabalho. Resistência na comunidade científica de reconhecer que se trata de um problema coletivo e não de uma dificuldade individual. Então, quais são os efeitos? Quais efeitos esse bloqueio tem sobre o trabalho do psicanalista? Um dos efeitos do bloqueio é a dificuldade, quando não há incapacidade do pesquisador acompanhar o debate sobre determinado tema de seu interesse, seja em seu campo, seja no conjunto da obra de um autor. Sacchrini afirma que, se não se entende corretamente como os textos registram e fazem avançar esses debates, e, de modo geral, o que significa desenvolver conhecimentos argumentativamente, então o estudo se reduz a um acúmulo de informações desconectadas das operações que lhes oferecem suporte lógico. Tal como aponta Sacchrini, o pesquisador se vê impedido de compreender a dimensão estrutural do texto, tais como problema, tese, argumentos, contradições, bem como a relação lógica das informações sobre o tema de maneira geral em sua área ou no pensamento de um autor. Com isso, não se consegue recuperar e interpretar corretamente o sentido textual, podendo levar o pesquisador a uma interpretação equivocada. Ainda pode impedir que o pesquisador trabalhe com os textos originais do autor de seu interesse, recorrendo exclusivamente aos comentadores, como o Gabriel estava dizendo aí, pois estes tendem a apresentar uma interpretação já elaborada e que torna a apreensão mais acessível. Resulta que o analista pode não desenvolver a autonomia intelectual e espírito crítico, ficando à mercê da leitura e interpretação proposta por aqueles que conseguem fazer um trabalho de leitura e escrita que ele não consegue. Nesse sentido, o bloqueio nos parece uma variável importante na manutenção de relações de submissão intelectual. E aqui eu acho que o nosso trabalho conversa com o trabalho do Bruno hoje cedo, né? Nas quais se instituiu um mestre que porta o saber e um pupilo que não tem condições de saber. Retomando Dutra, em sua afirmação de que o saber com o qual o analista opera é textual e que a análise corresponde a um trabalho de leitura e escrita do texto clínico, nos parece possível afirmar que também aí, na clínica, dificuldades de leitura e escrita poderão levar o analista a um acúmulo de informações desconectadas das operações que oferecem suporte lógico para o trabalho. De acordo com a autora, a análise consiste em saber, e o saber é uma articulação significante. Então, a interpretação tem a ver com a capacidade de articular, né, de concatenar. O que nos permite afirmar que o trabalho clínico consiste em, a partir de determinada teoria e método, realizar articulações do material clínico trazido pelo analisante, que inicialmente chega como informações desconectadas. Então, quais estratégias para abordar o problema do bloqueio na leitura e escrita de textos entre analistas? Lacan defende uma ideia sobre a temática que vai ao encontro do que estamos propondo aqui. Para ele, havia uma dificuldade entre os analistas lacanianos na leitura e escrita de textos psicanalíticos, resultado de uma formação educativa que não habilitava o leitor e escritor a abordar o texto de maneira que se conseguisse extrair dele o seu sentido elementar. Em uma entrevista dada em 1969, Lacan fala sobre essa problemática. Cito:
Meu retorno a Freud significa simplesmente que os leitores se preocupem em saber o que é que Freud quis dizer. E a primeira condição para isso é que o leiam com seriedade. E não basta, porque como uma boa parte da educação secundária e superior consiste em impedir que as pessoas saibam ler, é necessário todo um processo educativo que permita aprender a ler de novo um texto. Parece-nos interessante que Lacan propõe um processo educativo que habilite o analista à leitura de textos psicanalíticos. Como seria esse novo modo de ler um texto? E como seria esse processo educativo? Ainda não nos foi possível recuperar se, ao longo de seu ensino, ele realiza alguma proposta nesse sentido ou se o faz no âmbito da instituição que fundou. Porém, podemos dizer, e que dissolveu também, porém, podemos dizer que essa ideia de aprender um novo modo de ler a partir de um processo educativo se faz presente nos autores que investigam o tema do bloqueio. Sacchini conta que, em parceria com outros professores na graduação de filosofia da Universidade de São Paulo, propôs um espaço de estudo de teorias e métodos de leitura e escrita não intuitivos, diferentes daqueles aprendidos na escolarização fundamental e média. O autor afirma que os modos de se ler e escrever precisam ser especializados para que o investigador textual seja capaz de aprender a estrutura lógica e o sentido dos textos, bem como para elaborar escritos argumentativos fundamentados. Com a criação desse espaço de estudo teórico, articulado à prática de leitura e escrita, obteve-se efeitos significativos. Cito Sacchini. A leitura de textos complexos deixava de ser uma tarefa desmotivadora, porque sempre insatisfatória, e assumia o lugar central na elaboração do entendimento sobre os temas estudados. Por conseguinte, a participação nas aulas se desenvolvia muito mais ativamente, e, de forma geral, o aprendizado deixou de se limitar à fixação passiva de conteúdos transmitidos pelo professor. Também conversa com o trabalho da Flávia aí hoje de manhã. E se tornou paulatinamente ocasião para sedimentar um saber cujos modos privilegiados de ordenação os alunos eram capazes de reconstruir por si sós. Então, a experiência dos estudantes nesse espaço de estudo teórico, metodológico e prático, né, são como oficinas. No geral, teve como efeito o desbloqueio na leitura escrita, possibilitando o acesso ao pensamento de filósofos como Hegel e Rousseau, através de uma abordagem metódica da obra desses autores que podem ser considerados tão ou mais difíceis do que Lacan. Como dissemos, a abordagem do bloqueio da leitura escrita é compreendida por Sacchini e por Cruz numa perspectiva não individualista. Portanto, a abordagem desse bloqueio precisa ser feita num viés sociopolítico e institucional. Isto é, faz-se necessário a construção de espaços compartilhados de estudo de teorias e métodos de investigação textual em instituições de ensino ou pesquisa. Nesse sentido, não seria interessante a construção desse tipo de espaço em instituições de psicanálise? Nesse espaço, seria possível se construir coletivamente aquilo que Lacan propõe como um processo educativo para se aprender a ler de novo um texto? Esse espaço poderia ser um contexto a partir do qual analistas que apresentam bloqueio poderiam desenvolver as habilidades necessárias para acederem à posição de pesquisadores e assim participarem de maneira mais ativa, autônoma e crítica em espaços de apresentação de pesquisas, de debate em nosso campo. É isso. Fico por aqui. Obrigada. Obrigado, Tainá, Gabriel. Então, a gente passa para as perguntas. Pessoal, Tonice, Ramiro. Bem, Pedro. Oi. Bom, queria endereçar uma pergunta, uma primeira para o João, pegando uma impressão do seu texto, Gabriel, que é de ler o Lacan à luz dos problemas que encaminharam as reformulações. E eu pensei, João, nesse contexto assim de uma psicologia de grupo lacaniana ou topológica, né? Naquela fala do Lacan no Seminário 8,
em que ele fala que um dos nomes possíveis para o que ele está fazendo é inverter psicologia do eu e análise das massas para uma... Não, contrário, né? Psicologia das massas e análise do eu para uma psicologia do eu e análise das massas. E o que me vem com essa ideia é que me parece que no Lacan, essa ideia do grupo está intrinsecamente envolvida com não pensar o grupo de maneira externa, como faz Freud, assim, né? Mas pensar a própria comunidade analítica, né? O grupo analítico, ou a massa analítica, né? Queria saber se esse impasse de passar as ferramentas do Lacan para análise do grupo não envolve assim retomar também esse problema de como pensar o grupo não externo, mas o grupo dos analistas, né? E perguntar talvez para a mesa, assim, de maneira geral, ou para a Pola, né, talvez como organização, como se dá a recepção do Alain Badiou, já que ele é um autor que, né, faz referência ao Lacan toda hora, para pensar modelos topológicos da militância, ou de grupos de maneira mais ligados à política, assim, né? Porque me parece que ele é um desses autores que falta na sua lista aí, né? De pessoas que pensaram topologia e grupo. E, bom, é isso. Obrigado pela pergunta. Vou tentar respondê-la em menos de 2 dias. Primeiro, me parece que a própria proposta de investigar coletivamente em torno de um projeto bem delimitado, né, de pesquisa, parece ser uma proposta de laço de grupo que já se refere à comunidade analítica. Ou seja, a gente poderia pensar que se reúnem analistas em torno de um certo entusiasmo pela presença de um certo autor ou pelo entusiasmo de uma forma de ler. Então, me parece que é possível se valer, sim, de uma ferramenta de leitura de que um grupo produz, mirando isso para a própria comunidade analítica. Um grupo de analistas que se reúne em torno de um tema vai produzir um texto sobre isso que vai poder ser lido em termos das chaves do que ele permite, do que ele inibe, do que ele autoriza ou desautoriza, de que maneira esse grupo produz possíveis e impossíveis aberturas e fechamentos em torno de uma proposta coletiva de se buscar respostas. E me parece que isso é possível de se fazer também para esse fim. Ou pensar também numa função de escutar um texto produzido por um grupo que faz supervisão em grupo, por exemplo. A gente pode identificar, na reunião de certos analistas que se dedicam a pensar casos clínicos, como que se privilegiam certas formas em detrimento de outras de interpretar. E, ao apontar isso para o grupo, permitir que se possa avançar na medida em que se identifique que seja necessário. Em relação ao Badiou, eu concordo com você que esse seria sim, um autor importante, mas a minha leitura aí ainda é inicial. Porém, li um texto sobre isso da Zhou Jijing, que cita bastante, né, o Badiou, ela tentando entender se seria possível se valer de certos conceitos do Lacan para pensar o partido. No caso, a leitura dela é para entender a dinâmica do Partido Comunista americano e que tipo de sujeito esse partido produziu e em torno de qual desejo ele se organizava. E se isso, essa forma, né, aproximava então esse grupo ou distanciava daquilo que eles pretendiam alcançar, que eu acho que é distinto do que muitas vezes a gente observa em grupos de análise, que seria
a tomada do poder e a revolução. Mas me parece que é possível ver aí também, de uma forma que me pareceu interessante, essa possibilidade de se valer das chaves de leitura de Lacan para pensar esses problemas. Sobre a forma que ele, em particular, se vale da topologia, aí eu te prometo que, num próximo encontro, eu talvez tenha mais a dizer sobre isso. Hola, voy a hablar en español. Bueno, yo también trabajo con grupos en un hospital y quería hacerte algunas puntuaciones para ver qué pensás. Uno, en Argentina hay una tradición de trabajo con grupos en psicoanálisis y ahí hay una cuestión importante que lo plantea el programa también, y es la sustancialización, que a veces se sustancializa el grupo, porque vos decís el grupo, pero el grupo no es nada. No es lo mismo un grupo de amigos, un grupo de tareas, un grupo de trabajo. O sea, el grupo se define en función de el objetivo, si querés, o en función de la disposición. No es lo mismo. Una autora que se llama Ana María Fernández plantea el agotamiento del objeto discreto y dice que se trata de un campo de problemas. Cuando trabajamos con un grupo tenemos que hablar del grupo con el cual estamos trabajando. Punto uno, que está bueno, va con el tema de la sustancialización. Después, la topología, que es el tema más interesante y es lo que permite justamente que no se retoma subvertir estas ideas de los grupos islas o los grupos como células, decías vos, el grupo como unidad. El grupo interno o externo, que es de la vertiente más kleiniana, grupo interno, grupo externo y cómo se juega ahí la relación de cada miembro. La masa, porque la idea de masa, se hacen eso los textos, trabajan grupo pensando en masa, y la masa en Freud está asociada, como explica Alfredo, a Le Bon y toda la cuestión de la irracionalización, lo irracional y lo salvaje. La masa no piensa, la masa no. Entonces, no es lo mismo hablar de una masa que hablar de un grupo. Los autores no reflejan esa distinción. Y lo más importante de esto, que me parece lo fundamental, es que hablar de trabajo con grupos cuestiona dos cosas. Una es qué es el psicoanálisis, porque para cierta perspectiva del psicoanálisis eso no es psicoanálisis. Para nosotros sí, porque es una lectura interpretativa de textos. Producción e interpretación de textos. Y dos, ¿cuál es el sujeto del psicoanálisis? Porque para esa misma vertiente, el sujeto es un individuo y el grupo no es un individuo, entonces como no es un individuo, eso tampoco es psicoanálisis. Y acá, como psicoanálisis es producir textos y leerlos, el grupo puede tener un sujeto, un asunto, un tema que no implica ninguno, que Alfredo lo explica con la familia a veces también. Esta idea de que el problema no sea quizá, no esté en la persona, sino en la familia, que se teje. Entonces quería ver cómo vos pensabas esta cuestión, porque hablar de trabajo con grupos cuestiona estos dos puntos claves, ¿no? ¿Qué es el psicoanálisis y cuál es el sujeto del psicoanálisis? Apola no tiene esse problema. El otro modo de pensar psicoanálisis, sí. ¿Se entendió? Sim. Obrigado pelas questões. Também meu interesse parte por trabalhar com grupos em instituições. Então, me parece que haveria uma demanda de reunir pacientes em grupos para que se superasse certos sintomas específicos. E disso já se partiria de um certo modelo psicopatológico que já descreveria certas posições em termos de saúde e doença, melhora e piora, evolução ou involução. Por exemplo, poderia dispensar, ainda que de um jeito estereotipado, mas observável em algumas instituições, que um grupo psicotizado deveria se neurotizar. Um grupo que, ao se reunir para explorar um problema, delire. Ou a necessidade de se fazer
passar de uma impossibilidade de reunião para uma fala que circula. Ainda assim, me parece que essas propostas ignoram justamente essa ideia que você bem destacou, que é um grupo produz um texto se há um analista habilitado a lê-lo. E também a aposta do sujeito que vai se produzir nesse grupo é também a aposta desse analista. Um sujeito como tema. Né? Me parece que essa ferramenta em Apolla, de fato, habilita, sim, a possibilidade de dizer que isso é psicanálise. E que não deixaria de ser por ser de grupo. Né? Isso pode ser aplicado tanto a grupos de terapia, como eu disse, mas como para fins de supervisão, de formação, de investigação. Uma coisa, um comentário a mais, seria a possibilidade de pensar que, se a gente se desprende dessa necessidade de pensar os grupos topologicamente, tal como Freud, né? Ou seja, o grupo como uma célula, né? Um grupo que formaria um círculo que tenha um interior que deve ser protegido do exterior, e pensar as relações entre os significantes que se produzem nesse grupo, que nos dariam ou nos habilitariam a intervir aí, me parece que pode se produzir efeitos clínicos distintos, dentro do que é o que me parece ser o que a gente compartilha aqui no campo psicanalítico, e não da psicoterapia. Né? Eu concordo com você que o que habilitaria a gente dizer que é um grupo é justamente o que se propõe, ou a demanda. Demanda no sentido, talvez, da pergunta. Num texto que chamou... Um texto que o Lacan fala claramente de grupo, é um texto muito inicial sobre psicanálise inglesa e a guerra, onde ele faz um comentário sobre, entusiasmado até, depois de ter passado algumas semanas na Inglaterra, do que ele pôde observar das experiências do Bion e de um outro psicanalista para fins bem determinados. Né? Eram dois, principalmente. Como que a psicanálise, no caso inglês, ajudou o exército inglês a fazer uma seleção dentre os muitos participantes, daqueles que poderiam se tornar oficiais, já que a Inglaterra, em guerra, precisou transformar muito rapidamente toda a sua população em militar, e como reabilitar os combatentes que, vindos da guerra, apresentavam problemas, neuroses de guerra, por exemplo. E ele fez isso, Bion, e o que Lacan elogia, se valendo de uma tática do analista de não responder à função de líder ou de quem sabe. Reunir, então, os grupos em torno de tarefas bem definidas, observar os grupos demandando que esse líder os orientasse e o líder se furtar a isso, habilitando, então, o grupo a criar ou inventar algum tipo de resposta para os problemas. Nesse contexto, eram problemas bem específicos mesmo. Né? Criar grades horárias, conduzir oficinas. E Lacan chama a atenção de como isso foi bastante eficiente. É nesse texto, inclusive, que o Lacan faz referência ao Kurt Lewin e à topologia. É um texto da década de 40 ainda, muito do que o Lacan desenvolveu não está pronto, mas já chama a atenção que ele olhe para isso. Né? E ainda diz que isso foi determinante para que a Inglaterra tivesse um resultado na guerra muito melhor que a França. Aí há muito da ironia, né, que a gente poderia discutir, mas já me parece ser algo que ele se atentou, e me chama a atenção que não tenha desenvolvido posteriormente. Né? Ele nunca mais tomou o grupo como tema, como tomou nesse texto. Ainda que, posteriormente, ele tenha pensado em soluções de grupo também. Por exemplo, ao fazer as apresentações de doentes, sobretudo psicóticos,
ele pôde falar sobre como era importante para aquele doente que falava sobre o seu delírio publicamente se valer da presença de uma plateia para que seu delírio pudesse circular e se ver minimamente escutado ou reconhecido. Ou pôde pensar, por exemplo, no cartel, que parece ser também um dispositivo coletivo, ou o passe, que a gente pode discutir se deu certo ou se não, se foi bom ou se não, mas ainda assim me parecia uma preocupação dele sobre ler ou intervir em situações que se manifestavam especificamente na situação de grupo, e não fora. Não sei se respondo inteiramente as questões, mas... Hola. ¿Hay otra persona antes? No. Quería proponer solamente explicitar una cuestión que está clara, pero quizá por tácita no se advierte, y es que texto no es ni sonoro ni tinta sobre papel. Si uno dice sí, claro, pero eso no lleva a poner en cuestión que sea analítico en sí mismo hablar con alguien o hablar. O sea, la lógica de poner en palabras. Porque poner en palabras no hace texto. Uno puede hablar del mismo problema 50 años con alguien. De hecho, ese alguien puede estar harto de escuchar el mismo problema durante 50 años y no por eso se producirá algo de la índole de lo que nosotros nos referimos. El problema ahí, bueno, para hacerlo lo más breve posible, es distinguir palabra de significante y significante de letra. Letra sería el significante localizado. Localizado, son todos textos que a su vez refieren a otros textos. Bueno. Significante localizado, bueno, en una trama textual. Esa trama textual no es ni sonora, ni es tinta sobre papel. Bueno, no sé cómo decir la computadora que no es tinta sobre papel. Lo que cuestiona mucho de lo más habitual de la práctica analítica, ¿no? Recibir a alguien que viene con el objetivo de hablar con alguien sobre su problema y que el mero hecho de decirlo sería terapéutico o curativo, lo que justifica a mi entender que los analistas puedan estar callados también 50 años, ya que se supone que con solo decirlo ya el paciente se cura, pero ahí me da la impresión que queda oculta todo lo que ustedes, queda oculta la dimensión de lo que ustedes proponen, porque la palabra no se puede leer, se escucha, pero eso. Só sobre isso, dizer que também na condução dos grupos, tomando o que se produz em grupo como texto clínico, de fato, poderia se pensar como um valor de significante ou letra também aquilo que não é verbal, né? Ou seja, os silêncios também, ou as chegadas e saídas de alguém num grupo aberto, por exemplo, que se permanece recebendo novos pacientes, né? O efeito da chegada ou da saída de algum paciente produz efeitos que podem ser recolhidos e interpretados, que não seriam propriamente, de fato, fala ou texto, né? Então, é para o Gabriel. Gabriel, eu fiquei pensando, depois que você falou exegese, né, me lembrei algumas coisas, né? Exegese, tá, né?
Então, eu acho que é uma pergunta, comentário, acho que passa ao redor inclusive das mesas anteriores da parte da manhã, com a Flávia, com o Bruno de Paula, a respeito da transmissão, a respeito da investigação e a respeito disso, né, que você trouxe. Então, o que eu pensei, né, assim, aqui em Apola, né, basicamente temos como coordenada básica o PIC. Né, e como que é fundamental a questão epistêmica, né, fazer essa distinção, desambiguação, né, que é fundamental. Né. Mas, quando você falou exegese, para mim, me lembrou outro ponto. Daí eu fui pensar, dentro dessa característica, tentando ir um pouco além da distinção epistêmica, tentando ir um pouco além da desambiguação, que a gente já vem trabalhando há alguns anos, né, nisso que você disse, como, né, localizando a referência do comentador, né, como que há uma certa condição de que, olha, vamos estudando e tem um comentador e aquilo passa, né, sem que se saiba que é de um comentador que se trata. Eu fiquei pensando na seguinte ideia, né, pensar o texto não como texto clínico, né, mas pensar a questão de uma análise de texto da própria teoria. E, para isso, por isso que eu faço o gancho da exegese, daí eu pensei assim, será que não seria interessante, dentro desse processo, algo de um método de interpretação, e não um método de interpretação analítico, eu estou dizendo, por isso que eu estou dizendo não método de texto clínico, mas como uma hermenêutica, né, como aquilo que seria dentro de um certo enlaçamento com uma outra teoria, assim como é fundamental o nosso estudo com a epistemologia, com a filosofia da ciência, mas por que não com a hermenêutica e outras ferramentas e pensando nisso que a gente vem trabalhando, né? Porque a exegese primeiro me veio, assim, pensando em Riquet, né, a ideia de exegese bíblica, né? O que é a verdade, né, em disputa, né? O que é a exegese no sentido do fundamentalismo protestante e, assim, né, um pouco provocativo, mas a gente passa por algo muito parecido dentro do nosso campo, né? De uma disputa a respeito da verdade, né, da interpretação. Mas não estou falando do método lacaniano da interpretação, da teoria dos significantes, mas isso que está ao redor. Né? Obrigado. Algumas coisas que eu fui pensando do que você disse. Né? Por exemplo, o Dunker ele tem um texto que ele coloca... o único texto que eu achei até agora que um autor aborda diretamente o tema dos métodos de leitura no Lacan, com essas palavras, né, foi ele, por enquanto. Ele tem um texto dele que ele coloca essa questão. Assim, será que, na abordagem dos textos, né, do Lacan, por exemplo, a gente tem que se submeter a um método hermenêutico ou a um método de interpretação extraído da filosofia, do direito, sabe, de outros campos da linguística, ou seria possível a gente recuperar, construir ou recuperar no Lacan e construir um método próprio de interpretação, um método de interpretação de textos psicanalíticos próprio. Ele fala disso e ele fala que, no texto, ele sugere que sim, que o Lacan ele introduz no campo da investigação textual um novo modo, um novo método de se trabalhar com textos. Então, que seria possível recuperar, reconstruir que método é esse, que me parece que não é um método, são métodos. E aí, né, a partir disso, ler o próprio Lacan a partir do método, né, que a gente supõe ali do texto, que a gente reconstrói do texto construído por ele. Ao mesmo tempo, todos os métodos, todos não, mas assim, a maioria dos métodos ou dos autores que ele faz referência são sempre autores que estão lendo textos bíblicos, a Escritura. Maimônides, Spinoza, esse Midrash, que também é para ler o texto bíblico judaico. Ele usa palavras escriba, ele vai usando termos também que vêm desse campo. Então, tem essa dimensão também. Assim, eu ainda não consegui recuperar, mas tem vamos dizer, um flerte muito grande com a filosofia judaica nesse campo do método, que é o que eu estou tentando recuperar aí com Maimônides, com Spinoza.
Então, um pouco isso assim, que eu consigo te falar agora. Já deu? Então, duas diretas, tá bom. Então não tem pergunta. Depois a gente conversa. Hola. En función de lo que planteaban en relación a los grupos y un poco en línea con lo que proponía Alfredo, a mí lo que me cuesta un poco de pensar en el tema del sujeto en el grupo, en términos lacanianos, es cómo pensamos el otro histórico, pues para poder establecer sujeto-tema, tal como lo propone Alfredo relevándolo de Lacan, necesitamos la repetición y el otro. Cómo pensar el otro histórico de ese grupo. Podría pensarlo mejor dentro de una institución donde hay una historia del grupo en la institución que podría funcionar como un otro histórico del grupo, habría que ver. Pero un grupo que se monta sin un contexto, me cuesta un poco pensarlo en términos de eso, cómo situar un tema en términos del método lacaniano, digamos, que necesitamos sí o sí el otro. Bien, lo que quería abrir a la mesa en general es, me parece que todos y todas presentaron algo que relaciona el texto clínico, método, metodología, y pensaba, agregando a lo que comentó Alfredo, que también tenemos que incluir la idea de un cierre. Un texto no es algo abierto. Abierto, digo, en el sentido de que pueda derivar infinitamente a lo que a veces termina, sí, participando de la idea de una hermenéutica, ¿sí? Que puede ser una interpretación in extenso. Tal vez, y esto lo pongo a consideración de ustedes, si justamente el cierre de un texto no pasa por establecer un método, y que es ese método el que establece la intervención lógica, ¿sí? Como metodología. Então, vamos ver aqui. Isso que você propõe, né, de que um texto ele não está infinitamente aberto, né? Mas, ao mesmo tempo, pensando aqui junto com esse trecho do Lacan, né, o que seria ler de novo, né? Eu tendo a pensar que sim, né, o método é um fechamento, é como um... Não sei, me vem a palavra-chave de leitura ou uma senha, né? Que, enfim, diz aí de um certo fechamento e abertura, realmente, né? Então, me parece que sim, né? O método pode ser uma maneira de constituir ali, né? Fazer uma interpretação, algo que abre uma outra leitura, né? E aí, só para completar também, eu acho que tem algo que o Lacan diz ali na abertura dos escritos, né, com a carta roubada, que ele lança esse desejo dele ali, de que esse volume ali, os escritos, possa levar o leitor a colocar algo de si, né, dar consequências ao texto dele, que o leitor coloque algo de si, né? E me parece que a interpretação vai muito por aí também, né? Poder colocar algo de si justamente nessa articulação das cadeias significantes aí, né? E ele também diz: não me imitem, né? Acho bom lembrar. Colocar algo de si, realmente algo dessa
uma maneira própria de fazer essa articulação e talvez de alcançar um fechamento de sentido. Só um comentário rápido sobre essa questão, que eu acho que é uma questão importante também, que eu vejo aparecer nesses autores que eu estou lendo, são os limites da interpretação de um texto, né? Acho que tem essa dimensão que o método ele condiciona, né, uma forma de entendimento do texto, de abordagem do texto, de interpretação do texto. Mas tanto no Maimônides quanto no Spinoza, quanto no mesmo no Lacan, no Kuhn, e eu lembrei de um outro filósofo, Umberto Eco, né, não serve qualquer método e tem limite à interpretação. Pelo menos, por exemplo, o Kuhn ele vai dizer que nem todo método serve para abordar um texto, que vai permitir abordar aquele texto. Já o Umberto Eco, por exemplo, ele vai falar que um texto, né, ele veicula um sentido, ele veicula uma mensagem que, a princípio, todos teriam que encontrar. Não dá para cada um ler e entender uma coisa diferente. Tem um limite ali que o texto tem. Então, assim, o método... então, não serve qualquer método e qualquer leitura, né? Senão vira um psicologismo, assim, né? Assim, não é assim, cada um lê de um jeito, o jeito que eu entendo é diferente do seu, né? Fica uma leitura individual. Não é exatamente isso. Teria uma apreensão do sentido ou da estrutura lógica mínima que todos deveriam encontrar num texto. Então, assim, tem limite à interpretação, né? Não é uma ideia de leitura que permite interpretação, abordagens, né? Ou usos, né, dentro de uma pesquisa irrestritos, né? É isso então, gente? Então, é isso.